Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Entra em pauta hoje as medidas contra a corrupção que podem ser votadas aqui no Brasil. E a gente discute também sobre o índice de proficiência em inglês. Participe com a gente, o Redação Novo Tempo está no ar. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aí acompanhando o nosso programa, com certeza pronto para acompanhar as nossas discussões e discutir junto com a gente, debater junto com a gente através das nossas redes sociais. novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo e também o nosso Twitter e Instagram, o @ntjornalismo. Contamos com a sua participação sempre de forma muito ativa para que esse programa aconteça. Hélio Moura, tudo bem com você? Como é que tá? Como é que foi a semana? Tudo certo, Wagner. Um abraço para quem está acompanhando a gente pela Rádio Novo Tempo ou pela TV também. Seja bem-vindo ao nosso sofá para discutir. Foi boa a minha semana, respondendo a sua pergunta. Muito bom. Me travou aqui no meio, porque eu já ia dizer oi para o André Leite. Oi Wagner, oi Hélio, oi Suzane, apesar de você não ter sido apresentada ainda, oi pra você e oi pro pessoal que tá em casa. Como se precisasse de apresentações, né? Dispensa e aí, apresentação. dispensa qualquer tipo de apresentação. Tudo bem, Suzane? Tudo bem? Oi pra vocês, oi pro pessoal de casa, um abraço pra todo mundo, em especial hoje pra Letícia Trindade, de Jundiaí, no interior de São Paulo. Você não perguntou da minha semana não, mas eu quero falar, foi uma semana intensa, acho que o pessoal de casa tá vendo um pouco da minha voz um pouco rouca, vocês me desculpem aí, viu, pessoal, é muito trabalho essa semana. Tá É muito rouca, trabalho ou é gripe? Achei que era Você não gripe. está rouca, você Mas está fanha, isso Suzane. é... Não fala assim. Isso é resultado de uma semana intensa mesmo, viu? Imunidade abaixo. É muito mancado fazer isso com um amigo, né? Você fala assim, não, você tá fanha, Suzane. Ela fala, eu não dou assim. É não muito tô sem graça fanho. você. Que deselegante. Vamos lá para os nossos destaques, então? Hélio, é o seguinte. A gente está chegando próximo do Natal, aí tem 13º, que também está chegando para muita gente. Algumas pessoas já até recebeu a parte boa do 13º e já até gastou, não está mais aí na mão. É o meu né? caso. É o Já meu caso veio também, mês é o de meu caso julho. também. Só que, inclusive, vão ter as contas do começo do ano, né? Todos os IPTUs, IPVAs, IP alguma coisa, sempre está chegando. Como é que ficam aí os brasileiros com relação às compras de Natal? O SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, junto com a CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, fizeram ambos uma pesquisa para saber o que o brasileiro quer fazer com relação às compras de Natal. E 53% dos entrevistados, trabalhadores entrevistados, disseram que pretendem comprar presentes para o dia agora, para o Natal, né? Vão gastar com alguma coisa para o Natal, mesmo não podendo. É a principal época do ano para o comércio, né? O comércio aposta sempre no Natal, embora neste ano a expectativa seja bem negativa em relação a anos anteriores, porque no ano passado já não foi bom e ao longo desse ano todas as datas foram ruins, né? Nem o Dia das Mães, que é a segunda melhor data para o comércio, nem ela salvou o comércio. Então a expectativa do comerciante é de vender muito menos do que normalmente se vende, tanto que até para aqueles empregos temporários que são famosos no final de ano, até esses estão em número muito mais reduzido do que normalmente tem, porque as pessoas estão gastando menos, mas mesmo assim, mais da metade diz que vai gastar com compras de presentes para o Natal. E a pesquisa mostra ainda uma coisa interessante, que um percentual bem grande de pessoas diz que vai gastar o 13º com os presentes, mesmo que tenha que deixar de pagar contas que estão em aberto, porque a pessoa não quer deixar de presentear no final de ano. Sabe uma coisa que eu achei interessante nesse contexto aí, Hélio? É que, por essa razão, né, os sindicatos... Sindicatos, acho que sim, que movimenta essas pessoas contratadas especialmente para essa época. O Sindicato dos Lojistas. Dos lojistas, eles estavam oferecendo cursos que antes eu acho que duravam em torno de 1, 2 dias. Agora estão durando uma semana e estão sendo bem mais exigentes na contratação desses temporários, principalmente com técnicas de vendas, justamente para isso. Então, o processo seletivo ficou bem mais acirrado. Eles estão treinando mais intensamente para que a pessoa tenha mais poder de argumentação, de persuasão, para levar as pessoas a consumirem. Agora, esse dado que o Hélio falou é muito curioso, né?
tem um bom número de pessoas, eu não lembro qual é a porcentagem que você falou aqui, que vai usar parte do 13º para comprar presentes e deixar de pagar dívidas para poder comprar presente. Ou seja, existe uma pressão social muito grande para que no Natal você dê presentes mesmo. Ou seja, você prefere continuar endividado, pagar mais juros do que deixar de dar uma lembrancinha para alguém. E às vezes assim, nem é muito presentão, né? Você tem 20 pessoas na família, você dá uma lembrancinha de R$10 para cada um, gasta 200 conto, e aí, inclusive, a pessoa olha e fala assim, isso. Ai, não gostei. Aí não Mas eu gostei, vi uma não. E matéria- joga, meia. é uma meia de novo, Eu né? vi uma matéria, inclusive, no Jornal da Novo Tempo, dizendo que a gente vai realmente ter uma queda nos valores das vendas, porque as pessoas elas vão procurar por presentes que Presentes sejam mais mais baratos. simples, mais baratos, mas mesmo assim elas vão continuar comprando. Então aquela história de, oi, era só uma lembrancinha, esse ano vai ficar mais forte Só do para que... não passar em As branco. pessoas vão entender melhor esse E ano. tem outra pesquisa interessante que saiu essa semana, também da CNDL, mostrando que, por conta da Black Friday, que é agora no final do mês, né, dia 25, a última sexta do mês, 30% dos entrevistados disseram que já estão endividados, mas vão aproveitar promoções da Black Friday só porque é promoção. É absurdo. É muita falta de controle financeiro, É educação Já financeira tão do Gente, brasileiro, né? e agora ouvindo o Hélio falar em Black Friday, eu me lembrei que não O quê? tão distante do tempo que a gente fala, a gente estava discutindo sobre esse assunto e já tem um ano. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo de novo a Black Fraud. Passou muito rápido, Black Friday. Leite, mas vamos falar aqui do seu destaque, quer dizer que os japoneses impressionaram principalmente brasileiros aí com a eficiência. Sempre que você junta as palavras Japão, eficiência e profissionalismo, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E sempre os japoneses, pelo menos a mim, mas eu acho que há muita gente que está ouvindo ou assistindo a gente, eles conseguem impactar a gente positivamente quando o assunto é fazer as coisas de um jeito certo, bem feito e rápido. Uma semana atrás, mais ou menos, talvez alguns de vocês devem ter ouvido no Conexão Novo Tempo ou visto no Jornal da Novo Tempo imagens sobre um desmoronamento que deu numa das principais avenidas de uma cidade do Japão chamada Fukuoka. Se eu não me engano, é a 5ª cidade mais populosa do Japão. E é um buraco enorme, assim, um buraco de 15 metros de profundidade, se eu não me engano, que se abriu no meio de uma das principais avenidas da cidade. E isso, obviamente, interrompeu o trânsito, causou problemas com questão de eletricidade nos bairros próximos e tudo mais. Em uma semana, eles reconstruíram todo o buraco, tá funcionando normalmente a pista ali nessa avenida, e o prefeito falou, olha, agora está 30 vezes mais seguro, mais reforçado o piso nesse local aqui. E aí, obviamente, eles explicaram, teve a queda, provavelmente eles estavam investigando ainda, mas por conta de obras de ampliação do metrô e tudo mais, eles se desculparam por tudo isso, mas em uma semana eles resolveram o problema. E isso é, assim, pra gente aqui no Brasil, isso chama muita atenção, porque às vezes você tem um problema de um buraco em algum lugar, leva uma semana para os caras começarem a descobrir que tem um buraco lá no lugar, Não, entendeu? pior do que isso. Tem obras que são planejadas para serem executadas em um período e nunca são. É pior do que Essa nem tinha incidente. planejamento, né? Aconteceu. Exatamente. Verdade. Então, assim, parabéns para os japoneses e seus descendentes. Muito bom. Suzane, você está trazendo um destaque que também me chamou bastante atenção essa semana. Google e Facebook estão juntos para tentar diminuir o número de notícias falsas nas redes. Esse é um tipo de notícia que quando você lê, você pensa, poxa, que serviço social legal que eles vão fazer, né? Só que aí, quando você começa a rolar a notícia, você descobre que, na verdade, eles estão pensando no negócio deles. Eles declararam essa guerra, sim, a esse site de notícias falsas, mas pensando no negócio deles de publicidade, porque esses sites acabam se beneficiando de uma ferramenta de publicidade que eles possuem. Então, eles declararam essa guerra justamente para combater isso daí. O Facebook recentemente colocou ali como parte do seu serviço, Trend Topics, como acontece no Twitter, né? Que são aquelas notícias mais comentadas, tweetadas, e tem essa mesma ferramenta, essa mesma espécie de serviço ali. Que é via hashtag. Exatamente. E o que acontece? Acho que em setembro eles demitiram
uma equipezinha, né, mão de obra, né, que fazia esse processo, que fazia esse serviço e trocou essas pessoas por como chama? Um algoritmo que faz isso sozinho. Né? Um programa de computador. Um programa de computador. E isso deu muito problema e muitas críticas também ao Facebook, porque começou a ter notícias indo para esse trending falsas, assim, extremamente falsas mesmo, entendeu? Na época, o Facebook ainda permaneceu com a sua decisão, mas eles viram que isso realmente estava sendo prejudicial para eles. Eles se uniram, então, Facebook e Google. Eles não foram tão específicos em falar como eles vão acabar com isso. Fato é que vai continuar ainda na busca, as pessoas vão poder compartilhar, só que isso dentro do Facebook não vai existir. E, obviamente, esses sites não tendo essa publicidade, porque, né, é uma certa economia, pode ser que isso vai minando e daí os sites vêm. Mas isso aí é contra aqueles sites, por exemplo, aqueles que todo mundo sabe que são de notícias falsas, tipo sensacionalista, ou coisa do tipo? Não, na verdade é de informações que são falsas. Tanto é que o gancho para o Facebook, pelo menos, do Google eu não sei, do Facebook, pelo menos, para começar a combater essas notícias falsas, aconteceu por conta da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Exatamente. Porque o que acontece? Tem algoritmos, né, contas matemáticas, todo um esquema feito no Facebook, que o que aparece na tua linha do tempo do Facebook, geralmente são coisas relacionadas, apesar de você seguir vários perfis, vários amigos, coisas que você mais costuma ler ou curtir, etc., aquilo costuma aparecer com mais frequência na sua linha do tempo. Então, por isso, inclusive, às vezes, muita gente que vai no Facebook e nos Estados Unidos, eu lembro que saiu uma pesquisa assim, tipo, eu lembro que era, acho que 2 em cada 3 norte-americanos comentou que, tipo, que tem Facebook, 2 em cada 3 norte-americanos que tem Facebook, falaram que a maior fonte de informação deles é o Facebook. E isso é um problema, porque se tem muita informação falsa no Facebook, você tem muito acesso a elas e é a tua única fonte de informação, você pode ter a sua noção da realidade deturpada. E foi um pouco do que aconteceu nas eleições norte-americanas. Porque muita gente começou a compartilhar notícias falsas no Facebook, pelo que eu entendi, denegrindo a imagem da Hillary Clinton e outras falando bem do Donald Trump. E muita gente começou a compartilhar essas notícias falsas como se fosse verdade. Só que como muita gente conhece muita gente e, ao mesmo tempo, se interessa pelos mesmos assuntos, então, tipo, eleitores do Donald Trump só acabaram tendo informações, basicamente, que favoreciam o Donald Trump. E como muitas delas eram falsas, ou seja, não correspondiam com a realidade, elas não tiveram acesso, supostamente, a informações verdadeiras sobre o Donald Trump e a mesma coisa em relação a Hillary Clinton, muita informação falsa sobre a Hillary Clinton. E aí surgiu o debate, tipo, o Facebook acabou, de alguma maneira, privilegiando a campanha do Donald Trump. Mas não que eles tenham feito isso de propósito, mas a forma como é pensado o que aparece na linha do tempo do Facebook acabou privilegiando isso. Por isso que eles falaram, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o pessoal caiu matando em cima deles. Sim, agora um ponto de vista pessoal meu é que é o seguinte, o Facebook, querendo ou não, ele é uma mídia de informação. E eu acho que faz muito jus eles se preocuparem realmente com o conteúdo que é divulgado, embora não seja de autoria deles, de outras pessoas, enfim. Mas se eles têm ferramentas e recursos para poder minimizar essa situação, por que não usar, né? E tem muita... Você falou que isso vai, né, bater de frente com a questão das publicidades do Facebook. Tem muita notícia falsa que acaba sendo uma publicidade mais falsa ainda, né? Um produto mais falso ainda. Então tem aquela coisa... até o Faustão falou isso no programa dele. Começaram a falar que o Faustão estava usando um produto de emagrecimento. E aí circulou no Facebook todo a foto do Faustão e o produto lá de emagrecimento. E o Faustão disse, nunca usei um produto, um remédio para emagrecer. Estou dando esse exemplo, mas aí tem um monte de outros famosos que tem a foto deles publicados lá. E dá visibilidade. Porque a pessoa leva um susto, clica, abre, aí que ela vai ver que é simplesmente a propaganda de um produto, mas deu visualização. Então, esse tipo de coisa que vai ser evitada, né? Exatamente. Vamos para o intervalo? Logo depois a gente conversa sobre as propostas para diminuir a corrupção no Brasil. Não saia daí, a gente volta logo.